Artigo 26. Entre os bens dos estados, inclui-se entre os bens dos estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõem os artigos 39, parágrafo 4, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador de Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 2, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Capítulo 4. Dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição dos respectivos Estados e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizado no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de, a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, a linha B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes, inciso C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes, a linha D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. A linha E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. A linha F, 19 vereadores nos municípios de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. A linha G, 21 vereadores
nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. A linha H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. A linha I, 25 mil vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. A linha J, 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. A linha K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. A linha L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. A linha M, 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. A linha N, 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. A linha O, 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. A linha P, 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. A linha Q, 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. A linha R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. A linha U, 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. A linha V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W, 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E a linha X, 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% dos subsídios dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8.
inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Inciso 15. Perda no mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único.